Saudações a todos os irmãos, no nome do Salvador Yahshua, no nome do Criador Yahweh. Muito bom estarmos aqui mais uma vez juntos para lermos cada dia mais das Escrituras, para aprofundarmos mais nas coisas espirituais. Muito bom estar aqui com todos vocês, né? Louvado seja o Criador Yahweh, que no tempo certo Ele sempre nos traz uma palavra de sabedoria, uma palavra que vai amadurecer a cada um de nós, que vai transformar cada um de nós, para que sempre nós venhamos estar conforme o Criador Yahweh quer, agradar Ele cada dia mais, né? Para isso que estamos aqui, para isso que fomos chamados, né? Para agradar ao Criador cada dia mais. Então é uma alegria estar aqui com vocês novamente, só tenho a agradecer ao Eterno. Então, vamos ler a palavra, né, que o Eterno nos concedeu, vai falar de transformação, né, a importância de cada um de nós se transformar cada dia mais para melhor e para agradar ao Criador Yahweh, né. Este é o nosso grande propósito, é estar conforme o Criador Yahweh quer, conforme Ele deixou na sua palavra. Como nós, né, temos a palavra em nossas mãos, é importante nós lermos ela e colocarmos ela em prática em nossas vidas e no nosso dia a dia. Então vamos começar lendo lá em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o verso 9. Vamos lá. Se, pois, ressuscitaste com o Machia, procurai as coisas do alto, onde o Machia está sentado à direita do Criador. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Então, veja, se nós fomos chamados por Yahshua, né, nós aceitamos segui-lo. Então, a partir do momento que nós fomos chamados por ele, pelo Machia, tá? E nós atendemos ao seu chamado e começamos a segui-lo, ele vem dando aqui uma ordem no verso 1 e no verso 2. Veja, se pois ressuscitaste com o Machia, procurai as coisas do alto, onde o Machia está sentado à direita do Criador. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Versículo 2. Então veja, se nós aceitamos seguir Yahshua, seguir os seus passos, seguir o seu testemunho, seus bons exemplos, então nós temos que ter a consciência que nossa mente deve estar totalmente ligada ao reino dos céus o tempo inteiro, né? O Machia está nos dando um alerta. Tirai os pensamentos de vocês das coisas da terra, porque eu não habito na terra, eu estou sentado à direita de meu Pai, do Criador Yahweh, no reino dos céus, né? Então, o nosso pensamento, o nosso espírito, ele tem que estar o tempo inteiro conectado com Yahshua Mashiach, tá? Que está no reino. Então, ele está, né, dando uma ordem para nós, porque muitas das vezes nós perdemos tempo das nossas vidas colocando a nossa mente e os nossos pensamentos nas coisas terrenas, esquecendo que a nossa mente tem que estar em contato com o reino, porque é lá que está Yahshua Mashiach, né? Então, no versículo 2, tá? Que vai de acordo com o versículo 1, ele deixa bem claro: pensai nas coisas do alto e não nas da terra. E quantas vezes nós perdemos tempo da nossa vida, tá? Pensando nas coisas da terra, nos preocupando com as coisas da terra, enquanto nós deveríamos estar elevando nosso pensamento para o alto, pensando nas coisas espirituais, tá? Então, Yahshua Mashiach nos alerta, porque ele sabe do perigo que é uma mente que está o tempo todo ligada naquilo que é terreno. Uma mente que está o tempo todo ligada naquilo que é terreno, ela se perde
do espiritual. Ela acaba se soltando, tá? Da união com o Yalcha. Então, se você não domina os seus pensamentos e ordena ele a pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra, se você não tem esse autocontrole, esse autodomínio, você acaba se desligando de Yalcha Mashiach. Porque quando nós estamos em contato apenas com tudo aquilo que tem a ver com a terra, o nosso espiritual, ele se desconecta totalmente das coisas divinas. Então, isso, assim, é um grande perigo para nós. Então, nós temos que colocar sempre na nossa cabeça. Os meus pensamentos têm que estar nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Senão, eu perco o contato espiritual com o meu Salvador Yalcha, com o Mashiach escolhido. Então, nós temos que ter muito cuidado no que você tem pensado. Será que você tem pensado mais nas coisas do alto ou nas coisas da terra? O que você tem feito? Você tem se dedicado mais às coisas do alto ou às coisas da terra? O que é que você tem colocado como prioridade na sua vida? As coisas do alto ou as coisas terrenas? Então, o Yahshua Mashiach está nos alertando. Ele está batendo aqui na nossa porta e dizendo, ó, sai desses pensamentos terrenos, eleva a tua mente até o trono do meu Pai, porque é lá que eu estou à direita dele. Então, nós temos que ter esse cuidado, essa vigilância, para que a gente não venha tropeçar, para que o adversário não consiga nos laçar, tá? Então, vamos continuar no versículo 3 agora. Pois morreste, e a vossa vida está escondida com o Mashiach no Criador. Então, veja, que tremendo. Versículo 4. Quando o Mashiach, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestados, com glória. Versículo 5. Modificai, pois, os vossos membros terrenos, como fornicação, impureza, paixões, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. Então, veja que nós, para conseguirmos estar junto de Yahshua naquele grande dia, quando ele se manifestar, para nos resgatar desta terra, para nós conseguirmos estar com ele, quando ele se manifestar e vir buscar os seus escolhidos, nós já teremos que estar com os nossos membros, com o nosso templo transformado, longe de todas essas imundícies que ele falou aqui abaixo, a fornicação. A impureza tem que estar longe de nós, ó. A fornicação tem que estar longe de nós. A impureza tem que estar longe de nós. As paixões e desejos terrenos tem que estar longe de nós. Veja, os desejos maus tem que estar longe de nós. A cobiça, que é algo tão grave, que fala que é idolatria. Então, nosso corpo, a nossa mente tem que estar totalmente transformados e longe de todos esses males que habita na terra, e se a gente não tomar cuidado, a gente começa a praticar tudo isso. E aí o nosso templo fica podre, sujo. No espiritual, nós estamos acabados quando nós cometemos tais coisas que foi citada aqui. E veja no versículo 6 que Yahshua diz, essas coisas provocam a ira do Criador sobre os desobedientes. Veja que todos esses males que foi citado aqui no versículo 5, que é a fornicação, a impureza, a paixão, os desejos maus e a cobiça, veja que todas essas coisas imundas, que se a gente não tomar cuidado, se a gente não vigiar e não tomar cuidado, a nossa carne acaba cometendo e praticando tudo isso. E olha o perigo
Porque no versículo 6 está dizendo: essas coisas provocam a ira do Criador sobre os desobedientes. Veja, quão grave é quando a gente não tem domínio próprio. Quão grave é quando a gente quando a gente não tira os nossos olhos das coisas terrenas e coloca os nossos olhos para praticar aquilo que vem do reino. Por quê? Quando nós começamos a praticar todas essas imundícies que foram citadas, você não vai estar irritando os seus parentes, você não vai estar irritando a sua família, primeiramente você vai estar irritando o dono de todas as coisas, Yahweh dos exércitos, o Criador. Veja como é sério isso, quando ele fala no versículo 6, essas coisas provocam a ira do Criador Yahweh sobre os desobedientes. Porque todos que cometem imundícies, todos aqueles que cometem aquilo que não agrada ao Eterno são desobedientes. Filhos maus que não escutam o seu Pai Celestial. Porque a palavra está aqui alertando. Tudo que Yahweh não gosta que nós praticamos e fazemos, ele deixou descrito para que nós não venhamos fazer tais coisas, para que nós não venhamos excitar a ira do Criador. Então, quando vem esses males nos tentar, antes de nós cair e conceder e fazer aquilo, nós temos que pensar, não, se eu praticar tal coisa, eu vou estar irritando o meu Criador, Yahweh, o dono da minha vida, aquele que me permite ainda estar vivo, aquele que todos os dias permite que eu levante da minha cama, aquele que permite que o meu coração esteja batendo, aquele que permite que eu venha ter fôlego de vida, aquele que me livra e me guarda todos os dias. Então, se eu cometo tal coisa, é a ele que eu estou irritando. É a ira dele que eu estou incitando. E não tem coisa pior do que filhos que provocam a ira do Criador. E isso é um tropeço nos pés desses que fazem tal coisa. Então, nós temos que ter muito cuidado. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que pensar, será que isso aqui agrada a Yahweh? Será que se eu fizer isso aqui, eu não vou estar irritando ao meu Pai, Criador, o dono da minha vida? Ah, mas eu não sabia que isso irritava ao Criador. Sabia, porque está na palavra. E tudo aquilo que tem dúvida, a gente deve ir lá nas Escrituras e procurar saber o que pode e o que não pode ser feito. Então, nós não podemos viver a vida dormindo. Nós temos que estar sempre atentos a como agradar ao Criador Yahweh. Então, nós temos que começar a ser pessoas mais firmes, pessoas mais posicionadas em relação às coisas espirituais. Nós precisamos cada dia mais ter autocontrole e autodomínio da nossa carne. Nós temos que cada dia mais tirar a nossa mente das coisas terrenas, porque o mundo cada dia mais tem puxado os filhos do Eterno para fora. O mundo cada dia mais tem puxado os filhos do Eterno para fora. Muitos estão aí despercebidos. Muitos já não se preocupam mais em agradar ao Criador Yahweh. Muitos não se preocupam mais em se policiar. Não, isso aqui eu não posso fazer porque eu vou provocar a ira de Yahweh. Não está nem aí mais. Muitos já não têm mais autocontrole, autodomínio. Muitos já deixaram a sua mente totalmente ligado nas coisas terrenas e não mais no alto. Muitos já estão cambaleando na fé espiritualmente. Muitos já não acreditam mais nas coisas do Criador. Muitos já não se importam mais em se esforçar para modificar os seus membros.
Muitos já não se preocupam mais em purificação no seu templo. E aí está o risco, porque como a palavra diz, quando Yahshua se manifestar, já é para os nossos membros estarem transformados. Olha o que diz no versículo 13, no versículo 4 e no versículo 5, veja, pois morreste e a vossa vida está escondida com Machia no Criador. Veja, versículo 4 agora, quando o Machia, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestado em glória. Por isso modificai, pois os vossos membros terrenos, temos que nos modificar os nossos membros, temos que deixar os velhos hábitos, os velhos gostos, as velhas práticas. Senão, quando Yahshua se manifestar para buscar os seus, não vai conseguir subir com ele. Porque os membros não vão estar transformados, a mente não vai estar transformada. Ainda vão estar ali agarrados aos velhos trapos, aos velhos hábitos. Não se preocuparam enquanto estavam aqui na terra em modificar seus membros, em modificar e transformar as suas mentes, em deixar aquilo que não agrada ao Criador. E esses ficarão para trás. Então nós temos que colocar na nossa cabeça, nós morremos com Yahshua. A partir do momento que nós fomos emergidos em seu nome, no nome do Criador Yahweh, o nosso antigo eu morreu. Mas não é morrer só de boca. Não é falar, não, agora, Marie, que você desceu aqui e foi emergida nas águas, a antiga Marie morreu só de boca. Não, isto não vale de nada. A antiga Marie realmente só vai ter morrido quando a Marie deixar os velhos hábitos, as velhas práticas. Quando a Marie se preocupar o tempo todo com as coisas divinas, por mais que seja difícil, por mais que seja duro, mas vale a pena. Porque só vão subir com o Yahshua quando ele se manifestar. Aqueles que morreram com ele verdadeiramente. E morrer verdadeiramente é você morrer para as práticas do mal, como está na palavra. É morrer para a fornicação, é morrer para a mentira, é morrer para a cobiça, é morrer para as práticas de impureza, é se purificar. É deixar os desejos carnais. É deixar os desejos maus. Isso é morrer verdadeiramente. É realmente deixar os velhos hábitos. Isto é morrer verdadeiramente. Porque não adianta eu ser imergida e continuar com as mesmas práticas. Os velhos hábitos, imundos, sujos. E muitos não entenderam isso ainda. Acha que é só ser imergido no nome de Yahweh e de Yahshua e pronto, quando Yahshua voltar vai subir. Tá se enganando, tá mentindo para si próprio. Tá indo contra a palavra. E o que nós temos que estar apegado é a palavra, não é o que o A, o B, o C diz, não é o que a palavra diz. Se sair da sua boca aquilo que está indo contrário à palavra, eu não acredito em você, eu acredito na palavra. Mas muitos se deixam levar pelo que está saindo de certas bocas e esquecem do que está escrito na palavra. Então muitos vão se perdendo. Muitos espiritualmente acham que está vivendo uma vida espiritual, mas não está. Porque continuam com os mesmos erros, as mesmas práticas, as mesmas cobiças, os mesmos desejos maus. Não se preocupam em se transformar, como Yahshua Mashiach aqui está dizendo para nós. Então, se Yahshua diz, olha, se você quer subir comigo quando eu vim resgatar vocês, quando eu se manifestar, eu tenho que ver vocês transformados verdadeiramente.
Eu tenho que enxergar que verdadeiramente, enquanto vocês estavam na terra, vocês morreram para a terra. Vocês viviam lá. Mas espiritualmente, vocês não praticavam nada que habitava lá. Então, só assim para subir com o Yahshua. E só assim para agradar Yahweh e não incitar a ira dele. Então, temos que parar e pensar. Será que eu tenho feito isso que a palavra tem me ordenado? Eu sempre falo isso. Nós temos que nos analisar. Nós temos que nos analisar. Nós temos que olhar para nós e ver aonde tem mancha ainda, aonde tem impureza ainda e correr para limpar. Ter uma vida de santidade não vai ser fácil, mas não vai ser impossível. Vai ser dolorido, mas ao mesmo tempo vai te trazer alegria. Eu falo por experiência própria. Então, quando a gente tem experiência com as coisas espirituais, nós sofremos, entendendo que não somos nós que estamos sofrendo, mas é a carne que está sendo ali o tempo todo. Ali, o tempo todo você está dominando ela, então ela começa a resmungar, a reclamar. Mas o seu espírito, quando você olha para o seu espírito, quando você deita a cabeça no travesseiro, você dorme com tranquilidade, porque você entende que por mais que a sua carne esteja ali sofrendo, porque você não está cometendo aquilo que ela queria, e o que ela queria era irritar Yahweh praticando coisas maus, mas como você não permite, ela fica ali te sacudindo, te maltratando, mas você tem a consciência que vale a pena, porque você consegue dormir de consciência limpa, tendo a plena consciência que você está agradando a Yahweh dos Exércitos. E isso traz alegria. Então, você ter o autodomínio dos seus desejos, dos seus pensamentos, da sua carne, isso te leva para um nível espiritual muito grande. E isso deixa Yahweh muito feliz. Então, nós temos que, cada dia mais, se posicionar desta maneira, como a palavra está nos dizendo. Porque quando Yahshua se manifestar, eu não quero estar com os velhos hábitos, com as velhas práticas. Eu não quero estar com o meu corpo imundo. Eu não quero viver a vida esquecendo que, primeiramente, o que tem que estar ali sendo colocado em prática é o espiritual. Então, nós, irmãos, temos que vigiar. E muitos não têm vigiado mais, muitos não estão mais na torre da vigilância, muitos já desceram dela faz tempo. Muitos estão levando a vida no oba-oba. Muitos não se preocupam mais em ter essa purificação e deixar esses velhos hábitos. Nosso templo não pode estar na prática das impurezas, que são muitas. E que se a gente não vigiar, a gente cai, a gente tropeça, a gente é laçado pelo adversário. Então, aqui em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o 9, é Yahshua Mashiach falando conosco de forma bem clara, de forma bem limpa, de forma que é impossível não entender. Então, nós não podemos fingir que esta palavra não existe e viver de qualquer maneira. E a pior coisa são os filhos desobedientes, como o Criador falou aqui. Veja, essas coisas provocam a ira do Criador sobre os desobedientes. Versículo 7. Assim também andaste vós quando vivieis entre eles. Veja, que nós temos que ter cuidado para não voltar a sermos filhos desobedientes como nós era outrora, antes de conhecer
o Criador Yahweh, antes de ser chamado por Yahshua Mashiach. Nós éramos filhos desobedientes. Então, se a gente não vigia, a gente volta novamente a sermos filhos desobedientes. E se você não vigia, você volta a praticar essas imundícies muito rápido. Muito rápido. De forma que você mesmo nem percebe. É por isso que a gente tem que estar vigilante, porque o perigo está diante de nós. E as coisas terrenas têm um poder de sedução muito grande, que se a gente não vigiar verdadeiramente vai cair, porque as coisas terrenas seduz com muita facilidade, porque a carne gosta daquilo que é terreno. Então rapidamente ela quer abraçar aquilo, enquanto o espírito está pedindo socorro, entende? Então temos que ter muito cuidado. Então nós temos que levar a nossa mente ao reino. Nós temos que nos esforçar para tirar a nossa mente das coisas terrenas. Nós temos que nos esforçar para sermos transformados, membro a membro. Nós não podemos estar dormindo em relação a essas coisas. A importância da transformação, irmãos. Nós temos que nos transformar de forma que agrade ao Criador. Ele é a nossa prioridade, agradar a Ele é a nossa prioridade. Não podemos ser filhos desobedientes. Não podemos voltar a cometer e praticar aquilo que nós praticávamos outrora e achar que está tudo bem, que está tudo normal. Não está acontecendo nada, então vou viver desleixado mesmo, deixa para orar depois, jejuar depois, ler a palavra depois. E esse depois, quando você vê, você está no buraco. Quando você vê, o seu templo já está todo empodrecido novamente como outrora. E ao lá de cima, irado conosco. Porque quando nós praticamos as imundícias e as coisas maus, o versículo 6 está deixando bem claro, isso provoca a ira do Criador. O Eterno não suporta as imundícies terrenas. O Eterno não suporta as práticas nojentas que são praticadas por aqueles que não estão na vigilância. Então nós temos que olhar para o nosso tempo, para o nosso corpo, para dentro da nossa mente, para as nossas ações e ver aonde nós estamos ainda errando. Ver aonde tem mancha e sujeira nas nossas vestes espirituais. Porque cada um de nós sabe aquilo que pratica de errado e que ainda não deixou. E que tem que ser deixado enquanto há tempo. Então veja, no versículo 8, vamos lá. Mas agora, olha só, versículo 8. Mas agora abandonai tudo isto. Veja, mas agora abandonai tudo isto. Ira, exaltação, maldade, blasfêmia, conversas indecentes. Veja, versículo 9. Não mintais uns aos outros. Vós vos desvestistes do homem velho com as suas práticas. Viu aquilo que eu falei no começo? As velhas práticas. Tem que estar morta, não pode estar praticando aquilo que praticava de imundícias no teu passado, no meu passado. Então veja, olha o que o Criador Yahweh está dizendo, mas agora abandonai tudo isto. O que tudo isto? Ele vai dizer abaixo, ira. Será que você ainda não é uma pessoa irada? Será que o seu templo ainda não está cheio de ira com alguma pessoa?
ou qualquer coisa te causa ira e ódio, será que ainda não habita ira dentro de você? Se habitar, tem que procurar tirar rapidamente, porque o Eterno está dizendo, abandonai tudo isto, ira. Segundo, exaltação. Pessoas que se exaltam demais. Pessoas que não têm mais o coração humilde para ouvir aquilo que o Criador está dizendo. Pessoas que não se deixam mais ser doutrinadas por Yahweh dos Exércitos. Pessoas que agem por si próprias e não mais sendo guiado pelo Espírito de Yahweh. Pessoas que tá dentro dela a exaltação o tempo todo. Ela sabe tudo, ele sabe tudo, ninguém sabe mais do que ele, ninguém sabe mais do que ela. Não recebe mais uma exortação, porque está cheio de soberba dentro de si, e nós temos que ser exortados o tempo todo por ela. E ela diz, eu exorto os filhos que eu amo. Então, se você não gosta das exortações do Eterno, então não tem como você continuar sendo filho. Porque todo filho aceita a exortação do pai, por mais que doa. Mas o mais lindo é ouvir ele dizer em sua palavra que ele exorta aquele que ama. Louvado seja. Se Al está me exortando para eu deixar tais práticas nojentas, é porque ele me ama, então eu tenho que abrir meu coração e receber. Eu tenho que tirar a exaltação de dentro de mim e achar que já sei tudo, que sou o cara, que sou a boa zona e que não preciso mais da exortação divina, porque a soberba já dominou por completo. Não demora muito para uma pessoa assim tropeçar lá na frente. Então o Eterno está dizendo, ó, baixa a bola, baixa a cabeça e tira essa exaltação de dentro de si, volta a ser pequenininho e humilde novamente, porque é dos humildes, dos pequenininhos que o Eterno Yahweh se agrada. Não pensem que o Eterno Yahweh se agrada dessas pessoas que acham que sabe tudo e que não precisa ser exortada pelo Criador Yahweh. Estão perdidas. Nelas já não habitam mais o Espírito do Criador. Então, o Eterno gosta, irmãos, dos pequeninos, dos humildes, que quando ele fala, quando ele exorta, os humildes, os pequenininhos abaixam suas cabeças e abrem os seus corações e recebe e coloca aquilo em prática. Esses ele ama. Esses ele faz questão de cuidar, de estar sempre ali corrigindo. Agradeça enquanto Yahweh te corrige, porque enquanto ele está te corrigindo, é porque significa que ele ainda se importa com você. Agora, quando o Eterno Yahweh deixa de corrigir, porque o espírito dele já saiu há muito tempo e você está agindo por si só. E acha que está abalando espiritualmente, mas já está caído. Por isso que quando o Yahweh vem com exortação para a minha vida, rapidamente eu recebo. E me alegro, porque aí eu tenho certeza que ele está me olhando, que o amor dele está sobre mim. Significa que ele está cuidando de mim. Significa que ele não quer que eu erre. E por isso ele vem e fala, ó filha, isso aqui não tá certo, deixa de praticar isso, tira isso, limpa aqui, limpa ali. Transforma teus pensamentos, eleva a tua mente ao meu reino. Vai se limpando mais, ó, ainda tem sujeira nessa parte das tuas vestes espiritual. Ó, ainda tem mancha aí, trata de lavar no jejum, na oração e na palavra. Ah, irmãos, como eu agradeço. Porque aí eu sei que o Espírito dele ainda permanece em mim. Então, isto
é para nós. Está falando para cada um de nós. E aí depois que ele fala, deixai a ira, a exaltação, aí ele vem, deixai a maldade. Quantos não têm maldade em seus corações ainda? Quantos não praticam a maldade no modo de agir, no modo de falar, no modo de pensar? Maldade não é só você ir ali e matar alguém. Maldade não é você só ir ali e roubar. A maldade também está aqui, ó, na mente e no coração para com o outro. A maldade está aqui quando você olha para o outro e começa a pensar maldade. Quando você olha para o outro e começa a se irar. Quando você olha para o outro e começa a desejar coisas maus para aquela pessoa. Quando você olha para o outro e começa a sentir ódio daquela pessoa. Tudo isso é maldade, irmãos. Maldade não é só uma coisa, são várias coisas. Por isso que a nossa mente tem que ser transformada, porque a maldade começa aqui. A maldade começa na mente e o corpo pratica. Porque quando um ser humano rouba, ele já estava planejando roubar aqui na mente primeiro. Tudo começa a ser planejado na mente primeiro. A mente planeja e o corpo, com os membros, coloca em ação. Antes de um assassino matar, ele planeja aqui. A maldade começa a ser produzida aqui, na mente. Ele começa a pensar. A planejar um assassinato começa aqui a maldade. Aí depois ele vai lá e os membros colocam em prática, que é o corpo. Então, a maldade começa aqui e depois o corpo pratica e faz o ato. Então, a maldade não é só uma coisa. Tem vários tipos de maldade. Então, o Criador está dizendo para nós, deixai toda a maldade também. Tira a maldade da mente de vocês, do coração de vocês. Então, nós temos que ter cuidado. Temos que olhar para dentro de nós, dentro do nosso ser, e ver se ainda habita maldade em nós com outras pessoas. Ou quando estamos em uma roda com pessoas ou com familiares, ou com pessoas de fora. Por isso que a mente tem que ser transformada. Por isso que a mente tem que estar sempre limpa, para você não deixar que a maldade entre dentro de você. Então, é muito importante a nossa mente estar limpa. E quando vir pensamentos maldosos em relação às outras pessoas, rapidamente nós temos que repreender no nome de Yahshua Mashiach. Não é vir a maldade e você deixar ela criar raiz na sua mente, não. Muitos cometem esse erro. A maldade vem e a pessoa, em vez de repreender no nome de Yahweh, no nome de Yahshua, ir lá e orar rapidamente, dependendo do lugar que tivesse, não der para ajoelhar, já ora em pensamento, repreendendo aquilo, repreendendo aquele pensamento de maldade com o próximo. E muitos, em vez de fazer isso, de repreender, deixa aquele pensamento mal entrar, deixa a maldade ser criada, criar raiz e não repreende. Quando vê, você está ali, totalmente dominado pelo ódio e pela maldade para com o próximo. Porque tem vários pensamentos que carregam a maldade. Então, quando vir esses pensamentos, nós temos que rapidamente repreender e não deixar que isso crie raiz. Porque se isso cria raiz, você vai começar a se empodrecer pouco a pouco. E você vai começar sempre a desejar o mal do próximo. E ter raiva do próximo. Então, nós temos que ter a mente e o coração livre de toda a maldade. Livre de todo tipo de maldade. Porque não existe só uma maldade, como eu falei. E nós temos que ser
adultos o suficiente, maduros o suficiente para entender isso. Porque quando a gente age como pessoas maduras e adultas, a gente consegue se consertar com mais rapidez. Agora, quando a gente fica renegando as coisas, fingindo que não é, você vai ficar sempre uma pessoa imatura e nunca vai conseguir avançar espiritualmente. Então, quando eu admito que eu errei, rapidamente eu cresço, porque se eu admito, eu estou abrindo meu coração para que a mudança entre. Agora, se eu fico o tempo todo renegando, não, 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 então eu nunca vou crescer espiritualmente. Por isso a importância do arrependimento. Porque você só muda quando você se arrepende verdadeiramente. E para se arrepender dos erros, precisa ter coragem e maturidade. É você dizer, não, eu sei que eu errei, eu sei que eu tenho que melhorar, eu sei que eu tenho pensamentos maus ainda, eu sei que eu pratico coisas maus ainda. Eu admito isso. Quando a pessoa admite e tem essa consciência, ela vai melhorar. Ela vai avançar espiritualmente, porque ela não é soberba. Agora, quando eu não admito, quando a pessoa vem com a palavra de exortação e eu não admito, eu digo que não, eu rebato, eu nunca vou avançar espiritual, porque eu tô agindo como uma pessoa imatura. Pessoas imaturas não admitem seus erros, só admitem seus erros pessoas maduras, pessoas cientes da palavra e que entendem que para chegar ao reino dos céus precisa melhorar, precisa deixar os erros e as práticas maus. Então temos que ser pessoas maduras, abrir nossa mente, o nosso coração para a transformação. O tempo todo esta palavra em Colossenses está falando de transformação, transformação de mente, transformação espiritual, transformação do tempo. O tempo todo a palavra está falando de transformação, de mudança de vida, de tirar o nosso foco das coisas terrenas, de tirar os nossos pensamentos das coisas terrenas e levar eles ao reino dos céus. Porque é lá que está o nosso Criador Yahweh e o Salvador Yahweh, ao seu lado. Não é aqui, não. Aqui só habito o que não presta. As coisas santas estão lá em cima, então vamos olhar para o alto. Praticar as coisas que estão sendo descritas e citadas na palavra, as ordens do Criador Yahweh por intermédio do Salvador Yahweh. Então, continuamos. Então, falamos de deixar a maldade. Aí ele também fala, deixai também a blasfêmia. Quantas pessoas têm a blasfêmia em seus lábios? Quantas pessoas têm a blasfêmia em seus lábios? Blasfêmia também não é só uma coisa. São várias coisas que, se o seu lábio falar, você pode estar blasfemando contra o Criador Yahweh. Então nós temos que ter muito cuidado com o que sai dos nossos lábios. Pensar 1000 vezes antes de falar qualquer coisa que seja. Porque blasfêmia também são várias coisas. Não é só uma. E o Eterno está com seus ouvidos atentos o tempo inteiro para com o que sai da nossa boca. E logo em seguida, ele fala, deixai também as conversas indecentes. Quantas pessoas no seu dia a dia? Quantas pessoas no seu dia a dia cometem também esse erro das conversas indecentes, Quantas pessoas não cometem? E não para pensar. Certo tipo de conversa não tem que estar mais no nosso meio. Ah, fulano entrou numa conversa e tal, você viu que aquela conversa tá saindo coisas indecentes? Saia desse ambiente. Saia desta roda. Não faça parte das conversas indecentes.
nossos ouvidos, que também todos os membros que tem que estar sendo transformado. E quem escuta conversas indecentes está manchando os seus ouvidos, que é um dos membros do templo. E quando você começa a ouvir conversas indecentes, a carne começa a gostar, gostar, gostar. Quando você vê, você já está falando a mesma coisa também. E já está ali naquele meio, e aí já era. E aí não tem como você se transformar. Então vamos estar longe das conversas indecentes. Vamos estar longe das conversas indecentes e que levam a praticar coisas indecentes também. Quando vê, está praticando tudo que estava sendo conversado de indecente. Porque é o que eu falei. Primeiro escuta, vai para a mente e depois o corpo pratica. E tudo isso causa a ira do Eterno, irmãos. Então, discipline o seu ouvido para ouvir as coisas espirituais, para ouvir a palavra, para ouvir louvores, para ouvir orações, para ouvir conversas sadias. Como é bom você sentar com uma pessoa e falar de coisas espirituais. Como é bom você sentar com uma pessoa que tem o coração puro, quebrantado e ali falar das coisas espirituais. Orar junto. Então, os nossos ouvidos também tem que estar purificados, tem que estar longe dessas coisas indecentes. Porque toda conversa indecente, ela gera desejos no seu corpo e na sua mente. Então, o seu corpo começa a desejar, a querer praticar aquilo que está conversando ali. Aquela conversa indecente ali começa a gerar desejos em você. E aí, quando você volta para casa, você acaba praticando toda aquela conversa indecente que foi falada. E aí, o maligno já conseguiu te laçar muito fácil. E a pessoa acha que não, que nada, tal, que tá tudo normal. Mas não tá. Então, é ser transformado em todos os sentidos. É deixar todas essas nojeiras, imundícies, podrices. É estar longe dessas coisas. É ordenar a cada membro do nosso corpo a estar totalmente ligado às coisas espirituais. Colocar e ordenar o nosso corpo a praticar apenas coisas espirituais. Os nossos olhos têm que estar olhando coisas espirituais. Os nossos ouvidos têm que estar ouvindo coisas espirituais. As nossas mãos têm que estar limpas das coisas imundas. Os nossos pés têm que estar longe dos caminhos da prostituição, da imundícia. Então, o nosso corpo, por completo, tem que estar distante de tais imundícias. Os nossos lábios tem que ser lábios puros e limpos, e você ordenar ele, colocar ele para as coisas espirituais. Coloca a tua boca para ler a palavra, coloca a tua boca para orar. Coloca todo o teu templo para jejuar. Então, assim, coloque ordem sobre o seu templo. Ordem sobre o seu templo. Não deixe ele jogado ao vento, cada membro praticando coisas imundícies. Porque se a gente deixar, cada membro do nosso corpo vai praticar algo que não agrada ao Criador Yahweh. Se a gente deixar o nosso corpo sem domínio, a mão pratica o que não presta, a boca pratica o que não presta, os olhos praticam o que não presta, os ouvidos praticam o que não presta, os pés vão para caminhos que não prestam e praticam coisas abomináveis e nojentas.
Então, literalmente, pegue a autoridade espiritual e domine o seu templo. Domine o seu templo. Limpe ele de todas essas imundícias que foram citadas. Porque se você limpar ele de todas essas imundícias que foram citadas e você ficar o tempo todo na torre da vigilância, quando Yahshua se manifestar, você subirá com ele, como ele disse lá nos primeiros versos da palavra. Então, isto é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Então, continuamos no último verso para concluir a palavra. Verso 9, que diz: não mintais uns aos outros. A mentira tem que estar longe do povo do Eterno. Longe do povo do Eterno. A mentira tem que estar longe de nós. Não mintais uns aos outros. Quantos irmãos ainda não mentem um para o outro? Quando está com um irmão fala uma coisa, quando está com o outro já fala outra coisa. Mas o Eterno está vendo. Não adianta. Seja uma pessoa só, não use máscara. Não seja duas pessoas. Com esse irmão eu falo assim, mas quando ele sai de perto de mim, eu me junto com o outro e já falo diferente. Então você está mentindo para os seus. Você está mentindo para os seus irmãos. Seja uma pessoa só. Seja uma pessoa sincera. O que eu falo aqui para vocês é o que eu vivo aqui, dentro da minha casa, dentro do meu lar, com os meus. Eu deixo bem claro para os meus qual que é a minha posição. Gostem ou não, vão saber, porque nós, se queremos herdar o reino dos céus, temos que ser pessoas posicionadas e não pessoas mentirosas, que para agradar esse fala de um jeito, aí para agradar o outro já muda de ideia, já deixa as coisas que está ordenado na palavra de lado, mas para agradar o outro já fala diferente. Isso é mentir um aos outros. Seja uma pessoa só, não tenha máscaras, não use máscaras. Por isso que o Eterno está dizendo, não mintais uns aos outros. Mas quantos irmãos eu vejo fazendo isso? Pessoas não posicionadas que mentem aos seus irmãos. Com um é de um jeito, com o outro já é de outro jeito. Com um fala de um jeito, com o outro já fala de outro jeito. Porque quer agradar. Quem quer agradar todo mundo desagrada a Yahweh. Quem quer agradar todo mundo desagrada a Yahweh. Ah, não, esse aqui ele quer continuar bebendo e para mim não perder, eu vou dizer que ele pode continuar bebendo. Ah, essa aqui continua praticando, gosta de praticar a fornicação, então eu vou falar para ela que pode continuar praticando a fornicação. Ah, mas para aquele outro irmão eu já falo diferente. Acha que o Eterno não vê esse tipo de coisa? Tanto é que vê que está aqui na palavra, né? Então, nós não podemos ser assim. Não podemos mentir uns aos outros. A verdade é a verdade e ela tem que ser dita para todos igualmente, sem rodeios. É uma coisa que o Eterno também não suporta, é rodeios. Por isso que Yahshua falava firme, com Yahshua não tinha rodeios, era pau e pedra para todos. Para todos. Mas muitos são cheios de rodeios. Mas isso não vem do Eterno. Então nós não podemos ter essas atitudes uns com os outros, mentir uns para os outros. Temos que ser verdadeiros. E muitos irmãos têm praticado ações mais com os outros irmãos, como praticaram comigo. Irmãos que praticam o mal para outros irmãos, mas estão lá, falando o nome de Yahweh e de Yahweh já como se não tivesse feito nada com outro irmão. Mas o Eterno sabe o que fez.
E é triste. É triste. E quando a gente olha para essas pessoas, a gente vê a mentira. E é triste porque são pessoas que falam o nome santo de Yahweh e o nome santo de Yahshua, mas são irmãos maus, que agem de formas mal. Quando um irmão não concorda com o erro deles. Porque agiram de forma mal comigo porque eu não concordava com os erros. E eu não falava palavras para agradar ninguém, eu falava o que está nas escrituras. E não tem coisa que cause mais ódio no meio daqueles que ainda não estão verdadeiramente transformados, é a verdade da palavra. É quando a palavra é lida sem rodeios, como Yahshua fazia, pau e pedra. E eu sempre fui assim. E isso causa ira naqueles que ainda não estão totalmente transformados. Aqueles que estão transformados recebem a palavra com alegria e com o coração quebrantado. Mas os que não estão totalmente transformados recebem uma palavra de exortação, recebem com ódio e com fúria e vêm para cima de você como vieram para cima de mim. Mas o triste é isso. É pessoas agir de forma mal com o outro irmão, só por não aceitar a verdade. E fazer esta maldade. E continuar ali fingindo, sabe, irmãos? Isso é tão feio. E se esses irmãos não se arrependerem, vai ser triste o final. Então, por isso que o Eterno está nos alertando, não mintais uns aos outros. Então vamos ser verdadeiros uns com os outros. Vamos falar a verdade uns para os outros da mesma forma, da mesma maneira. Vamos ser verdadeiros uns com os outros, que não habite falsidade dentro de nós para com os nossos irmãos. Vamos amar, mas amar de verdade. É amor verdadeiramente, né? Esse amor da boca para fora fingido, não. Quantos falam do amor divino, mas dentro de si habita o ódio contra o seu irmão? E eu tô falando o que eu vivi. Porque foram isso que fizeram. Eu tive uma experiência dolorosa. E o que me entristece não foi o que fizeram comigo. Como eu disse, o que me entristece é essas pessoas tá falando o nome santo de Yahweh e de Yahshua, mas com seus lábios e ações imundas dentro de si. Falam de amor, mas não praticam o amor com seu irmão verdadeiramente. Porque quem ama da forma espiritual aceita a palavra, aceita a verdade. Então, irmãos, muitos não sabem o que é o verdadeiro amor. Falam de amor, mas está longe do amor. Praticam a maldade com seus irmãos. E isto é triste, porque nós temos que verdadeiramente olhar nos olhos dos nossos irmãos e amar de verdade. E o amor, ele é provado com atitudes. Quando eu amo o meu irmão e ele vem falar a verdade para mim, eu não vou expulsar ele. Eu vou agradecer a ele. Eu vou louvar a Yahweh pela vida dele por estar trazendo a palavra verdadeira. E não expulsar ele só porque eu tô com ódio e raivinha porque foi dito a verdade. O amor, ele é provado com ações e não com os lábios. Quando eu amo meus irmãos verdadeiramente, eu provo isso com ações, trazendo a palavra verdadeira, orando por vocês, jejuando por vocês, ouvindo vocês, ouvindo uma exortação quando vier. Isso é amor de verdade. É alertar o meu irmão quando eu ver ele ali praticando algo que não agrada a Yahweh
eu ver isso e rapidamente ali alertar ele, olha irmão, olha irmã, isso aí não agrada a Yahweh, é bom você deixar. Isso é o amor. Isso é o amor que o Eterno Yahweh fala. Esse é o verdadeiro amor. É quando a gente cuida dos nossos irmãos de forma verdadeira e não de forma hipócrita. E é disso que o Eterno Criador Yahweh está falando. Não sejam hipócritas uns com os outros. Não mintais uns para os outros. Sejam verdadeiros. Sejam verdadeiros. Por isso a palavra amor para mim é muito importante. Muito importante. Por isso falar de amor só para mim. Falar de amor só deveria falar de amor quem realmente pratica o amor espiritual verdadeiro. Porque quem fala de amor, mas age com hipocrisia com as suas ações, nem deveria falar do amor espiritual. Porque não sabe o que é isso. Fala da boca para fora. E isso é mentir para o seu irmão, para os seus irmãos. Então, nós temos que ter também este cuidado. Vamos ser verdadeiros uns com os outros. Amar de verdade os nossos irmãos e não com hipocrisia. Então é isso. Olha, mais uma exortação que o Eterno vem falando para nós no versículo 9, né, que diz, não mitais uns aos outros. Aí continua, vós vos desvestiste do homem velho com as suas práticas. Então é isso que o Eterno quer de nós, que nós tiramos os velhos trapos, que nós deixamos o homem velho para trás, que nós nos revestimos e vestimos roupas novas, roupas espirituais novas, que nós deixamos o homem velho para lá e nunca mais deixa que ele retorne ao seu corpo. Então, esses velhos trapos têm que ser rasgados de vez, as velhas práticas têm que ser deixadas de uma vez por toda de lado. Então, nós temos que ter a mente totalmente ligada ao reino dos céus para entender uma palavra com tamanha profundidade, com tamanha clareza. E temos que também abrir o nosso coração para receber palavra tão preciosa, porque através dessa palavra, o Eterno Criador Yahweh está manifestando o cuidado que Ele tem com você, que Ele tem comigo. Porque quando eu estava lendo esta palavra, eu vi a manifestação do cuidado do Criador Yahweh com vocês e comigo. Porque quando ele me traz uma palavra dessa e fala, leva para o meu povo, é o cuidado dele com vocês. É ele falando com você aí que está me ouvindo, é ele falando com você. Aquilo que ele quer que você pratique, aquilo que ele quer que você melhore. É ele se manifestando para você e mostrando para você que está me ouvindo o cuidado que ele tem com você. Como ele quer que você seja uma pessoa limpa, pura, transformada, sendo um novo homem verdadeiramente, uma nova mulher verdadeiramente, vestindo roupas novas espirituais verdadeiramente, deixando os velhos hábitos, se transformando de mente, alma e espírito, cuidando de cada membro do seu corpo. Isso é o cuidado de algo com você, do Criador Altíssimo. Então, quando esta palavra vem até a nós, eu me emociono, eu me alegro. É por isso o cuidado dele com cada um de nós é extraordinário, irmãos. Isso sim é a manifestação do amor. Isso sim é um amor sem hipocrisia e sem mentira. O amor ele é manifestado assim, com a palavra verdadeira, com uma palavra como esta que transforma, que liberta, que abre a mente que estava fechada, que tira as escamas dos olhos que ainda estava habitando. Isto sim
É uma palavra que dentro dela está manifestado o amor e o cuidado do Criador Altíssimo. Isso sim é uma palavra que transforma as vidas, que liberta as vidas. Isto é uma palavra que desperta cada um de nós. Não é uma palavra enganosa, cheia de hipocrisias. Não, é uma palavra reta, é uma palavra limpa, pura. É uma palavra que a gente escuta e a ficha cai, os olhos se abrem, o coração entra o quebranto no coração. O coração fica quebrantado quando se escuta a palavra verdadeira. O seu espírito se alegra, por mais que a carne se incomode, mas o espírito está alegre. Porque é isso que o Espírito quer, irmãos, uma palavra verdadeira, uma palavra que transforma, uma palavra que nos sacode e nos acorda do sono profundo que estávamos dormindo em relação a tudo que foi dito. Então isso é a manifestação do cuidado e do amor do Criador Yahweh para cada um de vocês, para comigo também. Então, quando eu leio uma palavra dessa, eu só agradeço. Porque como é bom ouvir a palavra de forma verdadeira, limpa e pura. Como é bom ouvir palavra que transforma cada um de nós. Que nos tira do comodismo. E Yahweh não chamou nem você nem a mim para vivermos no comodismo e achar que nada precisa ser mais feito. E o Eterno não nos chamou para viver na frieza espiritual. Uma palavra como esta, pura, limpa, verdadeira, ela nos tira da frieza. Ela nos tira da frieza, ela nos tira do campo da acomodação. Porque quando a gente não escuta uma palavra verdadeira, a gente fica acomodado. A gente fica frio espiritualmente. Mas a palavra verdadeira não, ela vem como uma tocha. Ela vem como uma tocha despertando cada um de nós. Então esta é a palavra que o Eterno preparou para a sua vida, para a minha vida neste dia. E que o Eterno espalhe esta palavra para muitas vidas que precisam ouvir a verdade desta palavra. Que vocês sejam transformados, que eu venha a ser transformada cada dia mais. Que o nosso templo e os nossos membros venham a ser transformados cada dia mais através desta palavra. Que cada um de nós venhamos nos alimentar deste maná espiritual que nos foi concedido no dia de hoje, através do Criador Yahweh por intermédio do Salvador Yahweh Mashiach. Que esta palavra de transformação seja brotada dentro de nós. Que você não deixe que ninguém tire esta palavra de você. Que você pegue ela e guarde no mais profundo da sua mente, do seu coração e do seu espírito. Que esta palavra te fortaleça. Que você avance cada dia mais espiritualmente. Que o Mashiach te guarde. Que o Mashiach te abençoe. Que o Mashiach te proteja. E que o Mashiach ilumine os seus passos e os meus também, cada dia mais. E é uma alegria imensa estar aqui. Apesar das lutas que eu tenho passado, o Eterno tem me dado força no tempo certo. Ele tem me dado força e no tempo certo Ele me dá uma palavra que verdadeiramente vem dele e eu trago aqui para vocês. Porque para eu estar aqui com vocês, eu já tenho que ter lutado muitas lutas pessoais. E não tem sido fácil. Não tem sido fácil.
para mim. Mas eu sei que quanto mais luta eu passar, significa que é o eterno Criador me transformando, significa que Ele sabe de todas as coisas. Mas apesar de todas as lutas que eu tenho passado, em nenhum momento Ele deixou de estar comigo. Então, para mim estar aqui trazendo uma palavra para vocês, eu já tenho que ter antes lutado muito no espiritual. Porque nós sabemos o quanto o adversário nos ataca. Mas enquanto mais ele ataca, e quanto mais ele nos ataca, mas ao mesmo tempo que ele nos ataca, nós estamos aqui agarrados com o Criador, ele não nos derruba. Então, quando a gente está agarrado com o Criador, por mais que venham os ataques e as fúrias, não nos atinge. Porque você está ali agarrado como um filho que não deixa o pai por nada. E é assim que nós temos que estar. Quando as lutas e os ataques vêm até nós temos que estar assim, irmãos, agarrado em algo, sem soltar ele. E assim eu tenho feito. Tenho pedido, Pai, não me deixa, porque eu preciso de Ti. Porque, olha, irmãos, sem algo nós não suportamos. Sem algo, por intermédio de alta força alguma, nós temos. Então, Ele nos envia a força quando nós estamos ali orando, jejuando, buscando as coisas espirituais. Então, é um testemunho também que eu dou para vocês. Então, para vocês verem como que é o resultado grande. O resultado é grande de quando você é o tempo todo agarrado com o Eterno. Quando mesmo no meio das lutas, dos vales, você está ali com Ele. Você não esquece dele um minuto. Então, tudo que eu tenho passado, tudo que eu tenho vivido, eu sei que vai gerar grandes testemunhos também lá na frente, tá? Porque como eu falei para vocês, não é fácil. Não é fácil você viver uma vida sozinho. Quando você tem um companheiro, uma companheira, é muito mais fácil, né? Você tem ali com quem desabafar, com quem conversar. Mas quando é só você e o Eterno, né? E é muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas aprove a Ele decidir que assim eu vivesse, né? E assim eu tenho cumprido aquilo que Ele tem me ordenado. Né? Nós não podemos dar um passo que o Eterno não queira ou não permita, né? Então, quando você vive uma vida sozinha, a sua carne, ela luta o tempo todo para te derrubar, né? E quando você não dá lugar ao que ela quer, ela te espanca de um lado, do outro. Então, eu tenho sido espancada de um lado, do outro, porque eu não tenho concedido aquilo que ela quer, né? Então, eu tenho sentido esse espancamento espiritual, tá? Mas, ao mesmo tempo que eu tenho sentido esse espancamento espiritual por não fazer aquilo que a minha carne quer, por estar ali combatendo os desejos maus, por estar ali, né, tendo o autocontrole e o domínio sobre o meu carnal, o Eterno tem me dado também muitas vitórias, muitas bênçãos espirituais, né? E a maior dessas vitórias, dessas bênçãos, é eu estar aqui, de pé, firme, né? É eu deitar minha cabeça aqui no meu travesseiro e dormir com a consciência limpa. E não tem alegria maior do que essa. Por mais que no outro lado eu esteja ali, como eu falei, sendo espancada espiritualmente, porque a carne, irmãos, ela é cruel, ela é má. A carne, ela é cruel, ela é má. Quando você não faz o que ela quer, ela te maltrata, tá? Por que ela te maltrata? Porque você está dominando ela, né? Então, quando você domina ela, ela fica te jogando de um lado para o outro, mas você está ali controlando ela, né? Através do Eterno e através da força de vontade, né?
Então, se eu passo por tudo isso, é tudo por amor ao Criador, né? E o verdadeiro amor é esse. O verdadeiro amor para com o Criador e ao tudo ele suporta, tudo ele espera e tudo ele crê. E assim eu tenho feito. Tenho suportado, tenho crido e tenho permanecido. E eu louvo ao Criador por estar me mostrando literalmente o que está escrito nas Escrituras, que o amor tudo suporta, tudo crê. Então, tudo que eu faço e tudo que eu renego a mim mesma é por amor a Ele. É porque eu sei o que me espera no reino do céu se eu permanecer. Então, tudo que eu digo não, que chega até a mim, que eu sei que não é da vontade do Criador e algo que eu sei que são coisas maus e eu digo não mesmo, eu sei que vale a pena. Todos os nãos que eu tenho dito vale a pena. Porque eu sei que a minha casa, a nossa casa, não é aqui. A sua casa não é aqui nessa terra. A minha casa não é aqui. Então, toda a solidão que eu tenho passado, tudo que eu tenho vivido aqui, que um dia eu vou contar para vocês. Eu sei que toda essa dor que eu tenho passado vai gerar testemunho, como eu falei, porque não é fácil. Então, tudo isso eu sei que vale a pena, porque eu tô lutando pelo reino dos céus, porque eu sei que o meu lugar não é aqui, nunca foi, por isso que o Eterno nos chamou, porque o seu lugar não é nessa terra, a sua casa não é aqui. A sua casa está sendo preparada, a nossa casa está sendo preparada lá em cima para nos receber. Mas para isso nós temos que fazer por onde também, né? Então, vamos permanecer, porque vale a pena. Apesar da dor, apesar das lágrimas, vale a pena, irmãos, ser fiel. Então, esta palavra, ela vem também nos acolhendo, nos abraçando e nos transformando. Todo filho que é obediente vai receber grande honra no reino dos céus. Então, vamos lutar para botar em prática aquilo que foi lido na palavra no dia de hoje, tá? Então, um forte abraço, com muito carinho, com muito respeito a cada um de vocês, um forte abraço por intermédio de Yahshua Mashiach. Mais uma vez, que muitas bênçãos espirituais sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que muitas bênçãos espirituais te alcance hoje, amanhã e sempre. Que o Criador Yahweh te abençoe sempre e te livre de todos os males. Assim seja. Foi muito bom estar aqui na companhia de cada um de vocês. Tchau, tchau e até a próxima, tá? Se assim Yahweh permitir. Breve novamente nós estaremos aqui.